Audiobook: Como suportar pessoas difíceis. Introdução. Graça para conviver. O caminho bíblico para suportar pessoas difíceis. Texto base: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Existe uma pergunta que mais cedo ou mais tarde todos nós fazemos. Por que Deus permite que pessoas tão difíceis façam parte da nossa vida? Talvez seja um familiar que nunca reconhece seus erros, um colega de trabalho que vive provocando conflitos, um irmão na fé que nos decepcionou, ou até alguém que, sem perceber, desgasta nossa paciência diariamente. Se somos sinceros, precisamos admitir que conviver com certas pessoas pode ser uma das maiores provas da vida cristã. É muito mais fácil amar à distância do que demonstrar amor no dia a dia. É mais simples falar sobre perdão do que perdoar quem nos machucou repetidamente. É mais confortável estudar sobre paciência do que exercê-la quando somos injustiçados. Mas é justamente nesse terreno que Deus trabalha em nós. Os relacionamentos são uma das principais ferramentas que Ele usa para moldar nosso caráter. Muitas vezes, aquilo que chamamos de obstáculo é, na verdade, um instrumento de santificação. Deus não apenas deseja mudar as pessoas ao nosso redor, Ele deseja transformar o nosso coração. Neste audiobook, caminharemos pelas Escrituras para descobrir como Cristo enfrentou pessoas difíceis, como os apóstolos lidaram com conflitos e quais princípios bíblicos podem nos ajudar a viver com equilíbrio, sabedoria e graça. Veremos que suportar pessoas difíceis não significa concordar com o pecado, aceitar abusos ou viver sem limites. Significa permitir que o amor de Deus governe nossas atitudes, mesmo quando nossas emoções desejam reagir de outra maneira. Ao final dessa jornada, você perceberá que talvez o maior milagre não seja a mudança da outra pessoa, mas a transformação que Deus realiza dentro de você. Capítulo 1. Entendendo por que existem pessoas difíceis, antes de aprendermos a suportar pessoas difíceis, precisamos compreender uma verdade fundamental. Ninguém nasce naturalmente paciente, humilde e amoroso. A Bíblia declara que todos pecaram, Romanos 3:23, e que o pecado afetou profundamente o coração humano. Por isso, a dificuldade de convivência é uma realidade em qualquer ambiente. As pessoas difíceis manifestam esse pecado de maneiras diferentes. Algumas são explosivas e respondem com ira. Outras são críticas e nunca estão satisfeitas. Há quem manipule os outros para conseguir o que deseja, enquanto alguns vivem presos ao orgulho e têm dificuldade em reconhecer seus próprios erros. Além disso, muitas dessas atitudes são fruto de histórias marcadas por abandono, traumas, rejeição ou sofrimento. Uma pessoa que nunca experimentou amor pode ter dificuldade em amar. Alguém que sempre foi criticado pode desenvolver uma postura defensiva ou agressiva. Embora essas circunstâncias não justifiquem o pecado, elas ajudam a explicar parte do comportamento humano. Outro aspecto importante é reconhecer que nós também somos pessoas difíceis para alguém. Talvez não da mesma maneira, mas todos possuímos defeitos que desafiam aqueles que convivem conosco. Essa percepção destrói a arrogância e produz humildade. Quando olhamos para as pessoas apenas pelos seus defeitos, nossa tendência é rejeitá-las. Porém, quando as enxergamos como pecadores necessitados da graça de Deus, nosso coração começa a responder com misericórdia. Suportar pessoas difíceis começa quando deixamos de perguntar: por que essa pessoa é assim? E passamos a perguntar: como Cristo deseja que eu reaja diante dela? Capítulo 2. Jesus e deu exemplo de paciência. Nenhum ser humano conviveu com pessoas tão difíceis quanto Jesus. Durante seu ministério, ele enfrentou oposição constante, incompreensão e até traição. Os discípulos, mesmo caminhando diariamente com Cristo, frequentemente demonstravam orgulho e imaturidade. Enquanto Jesus falava sobre sua morte, eles discutiam quem ocuparia os primeiros lugares no reino. Pedro prometeu fidelidade, mas o negou 3 vezes. Judas vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Os líderes religiosos tentavam desacreditá-lo diante do povo, armavam ciladas e interpretavam suas palavras da pior maneira possível. Mesmo pendurado na cruz, Jesus ouviu zombarias daqueles que passavam. Entretanto, em nenhum momento vemos Cristo dominado pelo ódio ou pelo desejo de vingança.
Isso não significa que ele ignorava o pecado. Jesus confrontava o erro quando necessário. Chamou os fariseus ao arrependimento, corrigiu Pedro e expulsou os vendedores do templo. Sua paciência nunca foi sinônimo de omissão. O diferencial estava na motivação. Ele corrigia para restaurar, não para destruir. Jesus também sabia quando permanecer em silêncio. Diante de falsas acusações, muitas vezes escolheu não responder. Nem toda crítica merece uma resposta. Nem toda provocação precisa de uma reação. Quanto mais contemplamos a vida de Cristo, mais entendemos que suportar pessoas difíceis é permitir que o caráter de Jesus seja reproduzido em nós. Capítulo 3. Quando colocar limites também é amor. Uma das maiores confusões na vida cristã é acreditar que suportar significa aceitar qualquer tipo de comportamento. A Bíblia nunca ensina isso. O perdão é uma ordem divina, mas permitir abusos não é. Jesus amava profundamente as pessoas, mas não entregava sua confiança a qualquer um. O Evangelho afirma que ele conhecia o coração humano e, por isso, nem sempre se confiava às multidões. O apóstolo Paulo também advertiu Timóteo sobre pessoas perigosas e ensinou que algumas companhias poderiam corromper a fé. Há relacionamentos que precisam de aproximação. Outros precisam de limites claros. Estabelecer limites não demonstra falta de amor. Pelo contrário, protege tanto quem ama quanto quem precisa aprender as consequências de seus atos. Perdoar significa abandonar o desejo de vingança. Reconstruir um relacionamento exige arrependimento, mudança de comportamento e restauração da confiança. Muitas pessoas vivem emocionalmente esgotadas porque confundem misericórdia com permissividade. A graça de Deus nunca incentiva o pecado. Ela conduz ao arrependimento. Da mesma forma, nosso amor deve caminhar ao lado da verdade. Capítulo 4. O Espírito Santo produz paciência. Talvez você já tenha decidido inúmeras vezes que seria mais paciente. Entretanto, bastou uma palavra ofensiva para perder o controle. Isso acontece porque a verdadeira paciência não nasce da força humana. Ela é fruto da ação do Espírito Santo. Em Gálatas, Paulo ensina que um dos frutos do Espírito é justamente a longanimidade, ou seja, a capacidade de suportar pessoas e circunstâncias difíceis sem abandonar o amor. Quanto mais tentamos vencer apenas pela disciplina, mais percebemos nossa limitação. Mas quando permanecemos em comunhão com Deus, algo começa a mudar dentro de nós. Nossa maneira de ouvir muda. Nossa forma de responder muda. Nossa capacidade de controlar as emoções cresce. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Cristo exatamente quando somos tentados a reagir impulsivamente. Ele produz domínio próprio, mansidão e sabedoria. Isso não significa que nunca sentiremos irritação. Significa que a irritação deixará de controlar nossas decisões. Uma pessoa cheia do Espírito não é aquela que nunca enfrenta conflitos. É aquela que aprende a responder aos conflitos de maneira semelhante a Cristo. Capítulo 5. Transformando conflitos em oportunidades de crescimento. Poucas coisas revelam tanto nosso verdadeiro caráter quanto os relacionamentos difíceis. Enquanto tudo está tranquilo, é fácil acreditar que somos pacientes. Mas basta alguém nos contrariar para descobrirmos o que realmente existe dentro do nosso coração. Deus usa essas situações como instrumentos de santificação. Assim como o ferro afia o ferro, pessoas difíceis frequentemente são ferramentas usadas por Deus para moldar nosso caráter. Elas revelam orgulho escondido, exibem nossa falta de domínio próprio, mostram onde ainda precisamos crescer. Ao invés de perguntar, por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? Talvez devêssemos perguntar, o que Deus deseja produzir em mim através dessa convivência? Nem todos os relacionamentos serão restaurados. Nem todas as pessoas mudarão. Mas nós podemos mudar. Cada conflito vencido com amor nos torna mais parecidos com Cristo. No final, descobrimos que Deus não estava apenas trabalhando na vida da pessoa difícil. Ele estava trabalhando profundamente na nossa própria vida. É assim que a graça transforma não apenas nossos relacionamentos, mas também o nosso coração. Conclusão. Quando a graça vence o conflito, chegamos ao final desta jornada compreendendo que suportar pessoas difíceis nunca foi uma tarefa simples.
Desde o início da história bíblica, homens e mulheres de Deus enfrentaram relacionamentos desafiadores. José suportou os irmãos que o traíram. Davi conviveu com a perseguição de Saul. Os profetas enfrentaram a dureza do povo de Israel. Os apóstolos lidaram com divisões, perseguições e incompreensões. E o próprio Senhor Jesus suportou a rejeição, a traição e a cruz. Isso nos mostra que pessoas difíceis não são uma exceção na caminhada cristã. Elas fazem parte do processo pelo qual Deus aperfeiçoa seus filhos. Talvez algumas dessas pessoas nunca mudem. Talvez você nunca receba um pedido de perdão ou veja um reconhecimento do mal que lhe fizeram. Ainda assim, Deus continua chamando você para viver em liberdade. A liberdade de quem perdoa. A liberdade de quem não permite que o ressentimento domine seu coração. A liberdade de responder ao mal com o bem. Lembre-se, suportar não significa ser fraco. Significa ser forte o suficiente para permitir que Cristo governe suas palavras, suas emoções e suas decisões. Significa confiar que Deus é o justo juiz e que nenhuma injustiça passa despercebida diante dele. Ao encerrar este audiobook, faça uma oração sincera. Entregue ao Senhor os nomes das pessoas que mais desafiam sua paciência. Peça sabedoria para estabelecer limites quando forem necessários, humildade para reconhecer seus próprios erros e graça para amar como Cristo amou. Que a partir de hoje, cada relacionamento difícil deixe de ser apenas uma fonte de sofrimento e se torne uma oportunidade para revelar ao mundo o caráter de Jesus em sua vida. Porque no final, o verdadeiro discípulo de Cristo não é reconhecido apenas pelo conhecimento que possui, mas pelo amor que demonstra, especialmente quando amar parece mais difícil. Gostou do conteúdo? Então não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe seu like e fortaleça o canal, comente, sua opinião é muito importante, faça parte dessa família.